Mais uma aula de termodinâmica química em nível de química geral. Bom, aula passada nós estudamos transformações a volume constante e chegamos à conclusão de que ΔU é igual ao calor que o sistema troca com as vizinhanças numa condição de volume constante. Vamos lembrar a primeira lei, né? ΔU igual Q mais W, né, o trabalho. Digamos que você tem aqui um trabalho extra, diferente de um trabalho de expansão, como por exemplo o trabalho elétrico, e você tem um trabalho de expansão. Vamos supor que o sistema não realiza esse trabalho extra. E vamos indicar o trabalho de expansão como menos P ΔV. Então, substituindo aqui nessa primeira equação, eu poderia colocar aqui ΔU igual Q menos P ΔV. Bom, apresento para vocês aqui a função termodinâmica entalpia, H. Nós já vamos desenvolver essa função. A função entalpia é uma função fortemente correlacionada com a energia interna. Em aulas anteriores eu já falei para vocês que não era possível estimar valor absoluto de energia, pois você teria que considerar várias contribuições de energia cinética e potencial, e por mais simples que fosse o sistema, isso seria uma missão impossível. Então, por exemplo, você tem uma bateria de celular carregada, você não sabe a energia dessa bateria, a energia interna. Também você não sabe a energia interna da bateria descarregada. Por outro lado, você consegue estimar o ΔU, variação de energia associada ao processo de carga, uma vez que você carrega a bateria e no carregador tem lá o potencial, em geral 5 volts, e a corrente 1 ampere, e você carrega por um certo tempo e você joga numa fórmula e calcula ΔU. A entalpia também, você não tem acesso a valores absolutos de entalpia, mas você pode calcular ou medir variações de entalpia, e as variações de entalpia são super importantes para nós. Então vamos desenvolver essa fórmula. Bom, variação de entalpia. A entalpia varia como? Bom, variando a energia interna e variando pressão e temperatura. Então isso aqui lembra um pouquinho a derivada do produto, mas como vocês supostamente não viram o cálculo, né? Então, deixa eu ver, ΔP. Pronto, desenvolvi aqui, né? Detalhe, eu vou substituir Q menos PdV aqui onde eu tenho ΔU. Então, ΔH é igual a Q menos P ΔV mais P ΔV mais V ΔP. Repare só, P ΔV e menos P ΔV, então isso simplifica com isso. Então até agora nós temos que ΔH é igual a Q mais V ΔP. Eu posso melhorar um pouquinho, pensar assim, em condições de pressão constante. Pressão constante, ΔP igual a zero. Então, pressão constante, ΔH igual a Q, trocado em condições de pressão constante. Então, em outras palavras, ΔU é o calor que o sistema troca com as vizinhanças numa transformação conduzida sob condições de volume constante. ΔH é o calor que o sistema troca com as vizinhanças numa condição de transformação a pressão constante. ΔH e ΔU são fortemente correlacionados, e se você tiver, por exemplo, uma reação química acontecendo onde a variação de volume é muito pequena,
ΔH tende a ser muito próximo de ΔU. Se houver grandes variações de volume, então ΔH vai ser substancialmente diferente de ΔU. Então vamos desenvolver um pouquinho a relação entre, ou diferença entre ΔH e ΔU. Vou fazer isso aqui para o gás perfeito no primeiro momento. Então você tem a definição aqui termodinâmica da função entalpia, H igual a U mais PV. Eu poderia escrever assim, ΔH igual ΔU mais ΔPV. Aí eu vou pensar assim no gás perfeito. Então, gás perfeito. Você tem então a PV igual N RT. Então eu substituo aqui ΔH igual ΔU. Vamos supor que R é uma constante, né? Você sabe que é uma constante, T seja constante, temperatura é constante. Então vai ficar assim, mais ΔN RT. ΔN seria a variação do número de mols em fase gasosa. Até poderia pôr assim, ΔNG. Então eu vou escrever aqui para você entender o que é. Então, está aqui, variação do número de mols em fase gasosa. Como é que eu posso exemplificar isso para vocês? Vamos pensar numa reação química, por exemplo, a combustão do metano. Então você tem aqui CH4, metano é um gás, mais oxigênio, que é um gás, produtos dessa reação, CO2, que também é um gás, mais água, e vamos supor que a água aqui saia da fase líquida. Então aqui você tem um carbono do lado esquerdo, um carbono do lado direito, 4 hidrogênios, oxigênio nós temos 4 do lado direito, eu coloco 2 aqui. Esse ΔN em fase gasosa seria o número de mols em fase gasosa no lado dos produtos, o número de mols em fase gasosa de produtos, menos o número de mols em fase gasosa no lado dos reagentes. Então esse ΔN em fase gasosa fica, vamos ver, no lado dos produtos eu tenho 1 mol em fase gasosa, no lado dos reagentes eu tenho 1 mais 2, que é igual a 3, então isso aqui vai ficar menos 2. Menos 2 é a variação do número de mols em fase gasosa. Então essa é uma reação que acontece com grande variação de volume. Então nesse caso o ΔH vai ser significativamente diferente do ΔU. Então nós vamos ver exemplos agora sobre isso. Então nós vamos usar agora essa equação que eu acabei de deduzir para estimar a diferença entre ΔH e ΔU. Alguma coisa aconteceu aqui com a minha canetinha, só está escrevendo linhas retas. Deixa eu parar um pouquinho. Agora nós vamos calcular a diferença entre a variação de entalpia e a variação de energia livre, ou melhor, variação de entalpia e a variação de energia interna. Nem cheguei a falar de energia livre ainda. Vejamos aqui, olha, nós temos uma reação química, a reação de combustão da glicose, C6H12O6. Vou até balancear a equação com vocês. Você tem 1 mol de glicose, sai 6 de CO2, 6 de água, e são consumidos 6 mols de oxigênio. Então, um calorímetro de volume constante mostrou que a perda de calor que acompanha a combustão de 1 mol de moléculas de glicose é essa aqui. Então, a perda de calor, você tem aqui o ΔU da reação. Perda de calor, reação exotérmica, libera calor, então tem o sinalzinho negativo, 2.559 kJ. Lembre-se que 1 kg é igual a 1000, né, ou 10 a terceira. Então, agora o objetivo é determinar a variação de entalpia para a reação. Como eu falei, você precisa determinar a variação do número de mols de substância em fase gasosa ao longo da reação. Repare bem que aqui você tem o consumo de 6 mols de oxigênio,
Isso é um reagente. Formação de 6 mols de gás carbônico e 6 mols de água no estado gasoso. Então, a variação do número de mols no estado gasoso é, bom, produtos. Você tem 6 mais 6 menos reagente. 6, isso aqui dá um total de mais 6. Então, isso aqui se refere a produtos e aqui se refere a reagente. Modificando um pouquinho a expressão aqui, ou melhor, aplicando direto na fórmula, você vai ter aqui ΔH é igual, o ΔU é menos 2,559 kJ. Quilo é 1000, então vamos tirar o quilo e colocar em joule, e colocamos 3 zeros aqui, porque a conta vai ser feita em joules. Mais o ΔN deu 6, o R é a constante universal dos gases, vou colocar direto em joule, que é 8,314 joule por Kelvin por mol. Então essa é a constante em joule por Kelvin por mol, e multiplico pela temperatura, 298 Kelvin. Então o ΔH aqui deve ser igual a... Vou parar o vídeo para fazer a continha para vocês. Bom, pelas minhas contas aqui, o resultado deu menos 2,544 joules, ou em outras palavras, menos 2,544 quilojoules. Então é uma diferença significativa. Repare que o ΔH é maior do que o ΔU, ou em outras palavras, menos negativo. Você poderia, por exemplo, calcular a diferença percentual entre ΔH e ΔU. Então, por exemplo, você poderia colocar assim, ΔH menos ΔU sobre ΔU. Então eu vou multiplicando isso por 100 para você ter a diferença percentual. Então vamos... Pelas minhas contas, isso deu aproximadamente 0,60%, que é uma diferença significativa. Mais um probleminha aqui. Então você tem a pergunta é a variação de entalpia padrão resultante da formação de 1 mol de amônia a partir de seus elementos é menos 46,1 kJ. Estime a variação de energia interna. Então, a reação de formação da amônia é a reação química em que o único produto da reação é amônia. E os reagentes são os elementos formadores da amônia no seu estado de referência, ou seja, nitrogênio gasoso e hidrogênio gasoso. Você precisa balancear a equação química aqui. Um nitrogênio, meio aqui, 3 meios de oxigênio. A variação do número de mols em fase gasosa é, digamos assim, vou colocar de uma maneira mais correta, somatória do número de mols em fase gasosa dos produtos, então Pzinho aqui de produtos, menos a somatória do número de mols em fase gasosa dos reagentes, então a Rzinho aqui reagente. Então esse ΔN na fase gasosa vai ser, como produto você tem 1 mol de amônia, menos, aqui você tem 1/2 mol de nitrogênio, mais 3 meios mols de hidrogênio. Então você vai ter 1 menos 4 sobre 2, não, 3 mais 1 dá 4, 4 sobre 2 é 2. Então isso aqui vai ter um ΔN igual a menos 1. Você teve uma redução de volume ao longo da reação, porque no começo você tinha no total 1/2 mais 3 meios, ou seja, 2 mols em fase gasosa. No produto você tem 1 mol em fase gasosa. Então a formuleta que você usa é ΔH igual ΔU menos ΔN na fase gasosa RT. Nesse caso o ΔH nos foi dado, então nós precisamos calcular ΔU. Então ΔU vai ser ΔH, eu passei esse ΔN RT para o outro lado, com sinal positivo, então mais
delta N, fase gasosa, RT. Então, o delta U vai ser, o delta H é menos 46,1 kJ, ou seja, menos 46.100 joules por mol, né, porque é calor por mol, né? Aqui, ó, entalpia padrão resultante da formação de 1 mol de amônia, por isso que eu coloquei joule por mol. Mas, na verdade, esse mais vai virar o menos, porque o delta N é negativo. O R você vai colocar por joule por Kelvin por mol, então 8,314 joule por Kelvin por mol, vezes a temperatura, que é 298 Kelvin. Então você tem já tem a resposta ali, mas vou checar aqui na minha calculadora, né? Então vou colocar menos in 46100 menos 8,314 vezes 298, fecha, igual. Então, tem alguma coisinha errada aqui, isto, menos isto, deixa eu pensar aqui, sim, tem uma coisa errada, só um detalhe, eu devo mudar de cor aqui, ó. A fórmula original, provavelmente vocês já perceberam, a fórmula original aqui não é menos, aqui é mais. Então, quando eu passo o delta N para o outro lado, para isolar o delta U, na verdade aqui fica menos, tá? Consequentemente, o menos 1, que é o delta N, com o menos daqui, então menos 1 com menos, vai dar mais, aqui fica mais, pronto. E aí vai ficar o resultado menos 43.600 joule por mol, ou menos 43,6. A diferença entre delta H e delta U, a diferença percentual, vou pôr aqui, delta U, então vai ser vezes 100. Essa diferença vai ficar da ordem, vamos ver aqui, fazer um cálculo aproximado, deixa eu ver aqui, 9 vezes 100. Essa diferença aqui deu bem maior do que o caso anterior, 8%, da ordem de 8%. Por que essa diferença deu maior do que no caso anterior? No caso anterior você teve uma variação maior do número de mols em fase gasosa. Porém, no caso anterior, você tinha os valores de ΔH e ΔU muito superiores a esse caso, a esse exemplo aqui. Por isso, a diferença entre ΔH e ΔU deu menor no caso anterior da combustão da glicose em relação a esse caso aqui da formação da amônia. Bom, dessa aula aqui, o que tem que ficar na cabeça de vocês é o seguinte, que a entalpia da reação é menos negativa, ou seja, mais positiva do que a variação de energia interna da reação nas reações que geram gases. Isso está relacionado ao trabalho de expansão produzido, digamos assim, nessas reações que geram gases. Nas reações em que a quantidade de gás não varia, ou em duas reações, ou em reações envolvendo apenas fases condensadas, sólidos e líquidos, então ΔU vai ser muito próximo de ΔH. Em outras palavras, ΔU se desvia significativamente do ΔH apenas quando houver variações de volume. Bom, na próxima aula vamos continuar discutindo esse assunto. Até lá.